Vamos dar início ao nosso laço fazendo primeiro o molde. Nós vamos fazer o molde de 5 por 8. Então, vamos fazer 2 marcações aqui. Pra marcar primeiro o nosso 5. E a altura do nosso laço de 8 centímetros. Agora, nós iremos recortar essa parte, né? Vai ser a base para nós fazermos o nosso laço. Fazer a base, né? A base para fazer a base para fazer o laço. Então, recortado, a gente vai procurar o centro aqui. Aqui, nós marcamos o meio do nosso laço. Por quê? Que nós não só passamos isso pro feltro e depois costuramos aqui no meio, porque eu acho que fica muito cheio aqui, ó. Então, acaba que fica dificultando o nosso bordado. Pra ficar mais bonitinho, a gente vai dar uma arredondada aqui e aqui, porque essas pontas também, elas não são interessantes. A gente vai dobrar no meio. Eu vou pegar aqui, pra riscar, uma tampa. O que eu vou fazer? Eu vou marcar mais ou menos aqui um tanto que eu acho que seja interessante. E vou recortar aqui, então. Feito isso, olha, deixa eu mostrar do outro lado, porque a gente vai arredondar, porque a gente não quer esses cantos aqui esquisitos, né? A gente quer esse canto mais bonitinho. Aí, a gente vai abrir ele assim, dobrar do outro lado, de forma que fique rente aqui. Então, nós iremos recortar de forma a ficar igual com a outra parte. Ok, então, os nossos cantos, eles já estão arredondados, já estão bonitinhos. Na hora que a gente for passar pro feltro, a gente passa já com os cantinhos bem arredondadinhos. Você poderia só passar pro molde e costurar aqui no meio? Sim, claro. Mas, igual eu disse, eu acho que fica feio, que fica muito grossa essa parte. E a gente quer um acabamento que fique mais bonitinho, não fica aquele meio de laço gordão. A gente quer que fica tudo proporcional. Aí, a gente vai dobrar novamente e vai fazer, contar mais ou menos aqui, deixa eu pegar a régua. Do meio pra cá, ó, 1,5 centímetros. Não vai dar aquela diferençona, mas, gente, já é, olha, 1 centímetro de cada lado. Então, a gente vai perder 2 centímetros de tecido aqui, né? Então, o que que a gente vai fazer? Você vai ligar mais ou menos aqui, ó, onde foi o final do seu desenho. Mas na hora de recortar, não faz assim de uma vez não. A gente vai fazer o quê? Vai fazer mais arredondadinho assim, pra ficar bonitinho, olha só. E pra facilitar a vida, a gente dobra no meio, depois dobra no meio de novo, de forma que fique tudo muito certinho. Depois vem aqui fazendo essa leve cortadinha aqui, pra ficar tudo muito assim, ó, como se fosse uma meia pétala, né? Então, nós iremos abrir e o nosso laço está pronto. Então, se você... Essa já é a base pro seu laço. Então, o que que nós iremos fazer agora? Nós iremos pegar o feltro, nós iremos fazer no azul o nosso bordado. Ah, é uma caneta colorida? Pode, não tem problema. Seria melhor se você tivesse aquela caneta fantasminha. Mas se não tiver, não tem problema. Olha só, a gente vai passar aqui a nossa marcação. Olha para você. Para não ficar esse borrão, a gente vai cortar em ciminha. Então, nós iremos fazer esse recorte aqui bem em cima. Volto com ele pronto. Olha, terminadinho. Ficou perfeitinho. Então, o que que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, a gente vai selar isso aqui, ó. A gente vai usar a linha com um tom bem parecido. Olha só. Nós iremos Iniciar o nosso bordado, o nosso querido bordado.
Então, nós iremos pegar aqui bem no início. E a gente vai passar. Depois, ó, de fazer o nó aqui... Deixa eu dar uma consertada nesse acabamento aqui. Mas não vai mostrar, não. Essa parte do centro, a gente sempre dá um acabamento que não mostra nada depois. Então, fique tranquila. Colocar a agulha aqui pra poder ficar preso. Eu não vou puxar muito, por quê? Porque tá bem na pontinha, né? Então, deixa eu só passar mais uma vez, só por segurança. E agora, nós iremos dar os nossos pontos, ok? Então, vamos fazer pontos pares. Contando com esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente vai puxar. Olha o tanto que ficou fofinho esse laço, né? Agora, você vai pegar a sua linha e passar algumas vezes. E vai arrematar nada. A gente vai usar essa linha ainda. Então, tá pronto o nosso laço. A base pro nosso laço está pronto. Esse aqui, eu vou fazer ele somente azul e cor de pérola, ok? Então, eu separei alguns materiais aqui e quero mostrar pra você. Eu queria muito usar esse material aqui no meio. Ia ficar maravilhoso, mas não vou por quê? Porque esse abençoado não tem lugar pra costurar, olha só. Então, seria melhor colar. E alguns materiais, eles não ficam bom pra colar. Então, o que nós iremos fazer? Vamos usar aqui um furta-cor. O verde não combina, esse aqui dá certo. O rosa, se a gente fosse colocar rosa, também ia ficar muito legal. Mas nesse caso aqui, nós vamos usar um furta-cor. Que daí o furta-cor, qualquer base que você fosse colocar, daria certo. Então, nós vamos usar aqui esse furta-cor. Então, vamos fazer essa costura aqui com muita atenção. Essa aqui vai ser a minha parte da frente, ok? Então, vou pôr a agulha pra trás. Vou posicionar o meu laço, mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Olha só. Então, a gente tem mais ou menos até aqui que ele vai ficar. Então, eu vou posicionar mais pra esse lado a minha agulha. Vou imaginar que ele vai ficar assim e vou colocar a agulha daqui pra lá. E agora, eu calculo que vai ficar mais ou menos aqui. Então, eu venho e coloco a agulha aqui pra baixo. Vou posicionar aqui. Mesma coisa do outro lado. Aí, a minha agulha, olha, meu ponto. Ele tava lá e eu passei pra cá. E agora, eu vou fazer a mesma coisa e vou colocar aqui. Olha só. Eu posso passar outra vez? Sim, mas eu creio que não tem necessidade. Então, o que que eu vou fazer? Vamos fingir que vamos arrematar aqui. A gente segura aqui o laço e esse material, porque às vezes você já começa bordando outra coisa, esse miolo vai ficar molenga. Pra não ficar feio molenga, eu vou fazer ele aqui. Eu vou dar um acabamento aqui. Um arremate, né? Vou arrematar aqui dessa forma. E agora ele tá firminho, presinho. Agora, a gente vai escolher os materiais. Olha só, eu separei esses materiais aqui. Só que você reparou que eles são todos do mesmo tamanho, né? São todos azuis, porém todos do mesmo tamanho. Então, por isso, eu vou usar esse aqui também. São azuis de tons diferentes. Eu vou colocar perto para que você consiga ver que eles são todos de tons diferentes. Então, vai ficar muito bonito isso aqui. Para começar, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar algumas pérolas aqui. Deixa eu só posicionar aqui de forma que fique legal. Você não sabe onde você coloca o material? Você pode colocar onde você quiser. Tem gente que coloca em cima de uma toalhinha. Tem gente que coloca dentro de um prato. Onde você quiser colocar, tá? O material é seu, não tem um jeito certo. Então, nós vamos posicionar aqui algumas pérolas. Vou posicionar algumas pérolas dessas. Deixa eu ver se tem mais desse material. 1, 2, só tem 3 unidades dessa, olha só.
Que bonitinho. Então, eu vou usar só duas. Então, eu vou colocar uma de um lado e outra mais ou menos do outro lado. Como esse aqui, ele não tem que ficar espelhado totalmente certinho, porque a única coisa que a gente vai contar aqui, ó, é a questão visual. Tá mais ou menos parecido no sentido de, não tem mais branco pra cá e menos pra cá. Não, da mesma quantidade que tem aqui, vai ter mais ou menos aqui. Tem que estar proporcional para os nossos olhos não doerem. E outra coisa, eu não posso colocar um verde aqui e o outro aqui, sendo que eu vou usar só dois. Então, eu vou fazer assim, ó. Ou eu coloco ele de cá, ou eu coloco ele de cá. Aí, eu vou preferir colocar ele aqui. Então, eu vou vir aqui, vou caminhar com a minha linha sem ficar puxando, tá? Se porventura eu achar que o meu ponto vai ficar sambando aqui, ó, olha, o que eu vou fazer? Eu dou uma puxadinha. Ou então eu remato igual eu fiz com outro material. Então, eu passei aqui no meio, sempre lembra, se eu passar daqui pra cá, eu não posso só vir direto. Eu vou passar no meio. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas eu já fiz isso já, de passar direto e depois ter que, desmanchar o ponto. Não tem problema formar um pontinho aqui, tá? Porque a gente vai esconder praticamente esse feltro. Então, agora nós vamos posicionar... Opa, eu tinha falado que era pro outro lado. Não, agora eu já vim pra cá, vou fazer aqui. Vou colocar essa pérola de cá. Dar um rematezinho aqui até escolher os outros materiais. Pra ficar firminho. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar algumas pérolas maiores aqui. Olha só. Dessas grandes. Gente, eu não gosto quando vai aquelas pérolas que parece que elas são tão grandes que elas estão caindo da cabeça da criança. Ou sobressaltando o laço. Parece que se você olhar de lado assim, você vê uma pérola maior do que o laço. Não. Tem que ser proporcional. Então, eu vou colocar pelo menos duas aqui, de cada lado. Vou posicionar. Lembre que você vai fazendo alternadamente um lado e outro, tá bom? Vou colocar essa pérola aqui. Vamos colocar 3 pra ficar bonita. Vou colocar outra aqui. Vou colocar outra aqui. Eu acho que essa ficou exagerada. Eu acho que um número pra cima já não daria certo mais. Eu vou dar um rematezinho aqui, já que eu vou pro outro lado. E vou vir aqui. Passa de cá. Olha, minha linha passou aqui no meio. Note na hora que a gente for fazer o acabamento, se esse miolo, quando nós fizermos o acabamento, esse miolo não vai ficar exagerado. Ele tá tranquilinho aqui. Então, agora nós iremos colocar esse material aqui. Esse aqui eu acho que dá pra acelerar. Olha só. Mais ou menos proporcional. Agora, nós iremos posicionar outros materiais, ok? Vamos colocar desse um tanto bom que a gente conseguir aqui, mas a gente não vai preencher totalmente. Vamos esparramar esse material azul aqui, nesse tom bonito. 1, 2, 3, 4.
5. Colocar uma aqui, deu 6. Usei 6 peças de cada essa. Agora, nós iremos usar 6 peças de lá também. Olha só como que ficou. Passa aqui no meio, né? Do meu trabalho. Agora, eu vou usar 6 peças aqui. Dois. 3. 4. Vou colocar aqui, ó, 5. Mais uma, 6. A nossa última dessa cor. Como a gente vai mudar de cor, a gente vai fazer um mini arremate aqui, ok? E tá assim o nosso trabalho até agora. Vou tentar colocar 3 ou 4 de cada lado. Deixa eu ver se eu tenho suficiente. Não, eu só tenho 3 pra cada lado. Então, eu vou colocar 3 peças aqui esparramadas. 1, 2. Vou colocar essa outra aqui. 3. Vou sair do lado de cá, então eu vou pegar o ponto aqui e já vou... Olha, deixa eu te mostrar. Passar pra esse lado aqui, ó. Então, eu vou colocar mais 3 do lado de cá. E a minha terceira. Olha que mesclado lindo. Deixa eu só arrematar, porque eu acabei chegando aqui no finalzinho do meu material. Olha só que legal que tá ficando. Eu tenho essas duas últimas aqui, olha que lindas que elas são. E elas vão ficar lindas aqui, ó. E pra não desperdiçar material, né, 2 peças sobrando aqui, a gente vai usar essas 2 peças, ok? Vou colocar uma de cá e uma de lá. Não é difícil, tá? Não é complicado, é uma peça que ela se torna única. E por esse motivo, vale a pena a gente fazer. A gente pode colocar no meio de um laço de fita, faz o laço de fita e depois coloca. Ou então você só pode fazer igual eu vou fazer aqui agora, dá o acabamento e tá tudo certo, ok? Dá o acabamento, colocar o bico de pato e vai tá perfeito. Então, olha só. Nós colocamos e foi esse o resultado. Não deu tanta dissonância, então tá tudo legal. O ruim seria se eu colocasse um azul caneta aqui no meio, não ia prestar, né? Nós vamos preencher todos os espaços menores com pérola. Pérola, cor pérola. Mas aqui tem uns buracões, ó. Um buracão. Tem 1, 2. Acho que dá pra colocar mais umas 3 peças aqui. Não vou colocar 2 só. 1, 2 e 1, 2. Na cor azul, essa cor de pérola aqui que a gente não colocou. Se a gente conseguir colocar 3, a gente vai colocar. Então, vamos lá. Eu digo de cada lado. 1. 2. Olha só, eu não posso colocar pérolas de forma que ela fica caída aqui, tá? Porque senão eu vou ter um acabamento horrível. Para o meu acabamento ficar bom, a minha linha sempre tem que estar mais pra dentro do feltro. Olha só atrás como tá ficando. Não tem muita linha aqui, ó, nessa beiradinha. Porque se ficar, depois eu vou ter dificuldade, se eu precisar de queimar aqui, porque daí eu vou queimar a linha, vou queimar a linha, e se eu queimar a linha, obviamente, a pérola vai sair. Então, vou deixar ela mais pro meio. Vou dar um acabamentozinho aqui, porque a minha... Ó, só no vai e volta. Porque a minha linha já tá acabando. Pra eu não ter dificuldade, eu vou passar ela pra lá e pra cá algumas vezes. Fazendo mini pontinhos, olha só. E já é suficiente pra eu cortar a minha linha. Dessa pérola, eu coloquei 3 unidades. Então, eu vou colocar mais uma aqui, ó. Ver se eu consigo colocar. Consigo. Primeiro, eu vou colocar a minha linha. Viu que é fácil, né, gente?
Então, agora, eu vou colocar mais uma aqui. Tenta não colocar muito próximo aqui também, que eu não quero que o miolo do laço fique estufado. Então, vou colocar mais aqui. Prontinho, foram 4. Olha só como ficou. E eu vou passar pra esse lado de cá, né? Pro lado de cá, eu vou colocar quantos? 4 peças também. Então, 1, 2, 3. Puxa bem, se eu achar que ela vai ficar voltando, eu faço um mini arremate aqui. Aí, eu vou pôr a minha última, a 4ª pérola dessa, e já vou colocar aqui, ó. Bem nesse espaço. 4. Então, tá assim, até agora tá assim o meu laço. Agora é a vez das pérolas. Agora, eu vou começar com pérolas de outro tamanho. Tô desse lado de cá, aqui, ó, onde tá minha linha. Eu vou começar daqui pra lá. Sem afobamento, sem fazer ela embodocar, senão ele vai fazer isso. Quanto mais você faz isso, mais você tem que colocar e ela não fica um formato legal, né? A não ser que seja de propósito, né? Mas a gente vai fazer um laço retinho. Olha só, esse espacinho que eu tenho. Então, eu vou colocar a minha primeira peça aqui. Ajustar ela pra ficar bonitinha aqui, escondidinha. Olha só, ficou um buraquinho bem aqui, não tem problema. Eu vou voltar com a minha agulha aqui. Talvez, se eu colocar a pérola em outro lugar, ela já se assenta, mas eu acredito que dá pra colocar uma pequenininha aqui. Então, eu vou colocar uma bem tchuca aqui, ó. Uma bem pequenininha aqui, ó. Ok? Espera só um pouquinho que eu vou puxar a anterior, que ela precisava de um mini acabamento. Agora, olha só. Vou colocar essa. Deixa eu passar minha linha aqui atrás. Trazendo pra mim, né, o material. Então, agora, eu vou colocar... Não vou colocar de cara aqui. Eu vou pra cá, porque talvez, né, ela se ajusta. Deixa eu vir aqui. Olha, sempre tentando colocar aqueles tamanhos que eu acredito que vai dar mais certo. Deixando a minha peça retinha, tá bom? Coloquei 2 aqui, vocês viram? Mas pra ela ficar presinha, eu vou passar a linha no meio, entre as 2. Olha como tá ficando. Lembrando que meu laço tem que ficar reto, não vou fazer isso com ele. Se eu fizer isso, ó, tem espaço pra colocar pérola ainda. E eu quero um laço reto. Então, agora, eu vou colocar... Puxa, olha só, tá vendo aqui? A minha pérola tá aqui. Eu vou um pouco pra trás dela, ó. A pérola tá aqui, eu vou um pouco pra trás dela aqui. Olha, pra trás. Ó, o tanto de espaço que ainda sobra. Eu vou colocar essa pérola aqui do lado. Não aqui na ponta, de jeito nenhum. Vou pôr aqui dentro, ó. Viu? Ela ficou onde eu queria, sem precisar de colocar... De afundar ela ali, ó, tadinha. Mesma coisa eu vou fazer de cá. Podia colocar uma assim, né? Mas você concorda comigo que se eu colocar muito assim, ó, ela parece que a gente já tem uma descida aqui e a gente sofre porque o laço fica desproporcional. Pra ele não ficar desproporcional, eu vou colocar um que realmente cabe aqui. Retinho. Retinho. Ó, lembro que o meu laço é reto. Eu vou continuar preenchendo aqui, ok? Olha só, com esses tamanhos variados, que lindo que tá ficando, né?
Agora, nós chegamos bem aqui, ó, nessa parte que nós queríamos. E aqui, ó, eu vou colocar uma maior e uma mini aqui. Opa! Daqui pra lá. E ficou dessa forma. Peraí, deixa eu só passar a linha entre as duas. E nessa lateral eu vou colocar uma também, pra dizer que... Só pra não dizer que eu não coloquei. Da mesma forma que eu fiz esse lado, eu vou fazer o outro também, ok? Na hora que eu terminar esse outro lado, que eu vou fazer igual eu fiz esse, eu vou fazer esse. Olha que legal. Ficou assim nosso laço. Essa parte aqui tão importante, né, que a gente não pode esquecer. Que a gente não deve colocar pontos sobressalentes aqui, ok? Então, ficou assim o nosso laço. Olha só, nós precisamos de uma base aqui. E essa base, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai marcar mais ou menos onde a gente quer essa base, só pra gente não se perder pro lado de fora, porque não, a gente, você viu, ó, não tá tão rente assim, tá mais pra fora assim. Opa, mais pra fora assim. Então, a gente sabe mais ou menos estar posicionado o nosso laço dentro dessa medida aqui, ok? Então, o que que a gente vai fazer? Eu posso usar esse material aqui, ó, olha só, esse bico de pato, que eu gosto que ele pega todo o material. Já fizemos a marcação aqui, então a gente vai colocar mais ou menos assim, ó. Esse laço, essa parte. Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai fazer outra marcação. Nós precisamos de prender uma parte aqui. Então, qual parte nós iremos prender? Nós vamos prender essa parte aqui, ó. E nós vamos prender essa parte aqui, ó. Essa parte, a gente vai fazer um desenho aqui, ó. Vai cortar essa parte e vai cortar essa parte. De maneira que a gente vai esconder essa parte aqui, toda essa parte. E a gente vai esconder essa parte do bico aqui. Então, vai ficar esse meio aqui pro lado de fora e todo esse desenho aqui, combinado? Então, peraí que eu já vou fazer os meus recortes. Vou dobrar aqui mais ou menos no meio. E eu vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Então, olha só. Aquela parte lá é a parte onde eu vou esconder o meu laço. Então, o que que eu quero? Eu quero que essa parte aqui fique escondida aqui. E essa outra parte vai ficar escondida aqui. Então, vamos colar essa parte aqui, ó. Agora, nós iremos posicionar mais ou menos nas marcações que nós fizemos do laço, olha só. Eu vou colar aqui, ó. Vou passar cola aqui nessa parte. Mais no meio, tá bom? Passa na lateral, não, pra não ter perigo de ficar feio. Agora, você vai colocar aqui e vai apertar pra colar bem dos lados aqui, tá? Não aperte seu bico de pato pra não correr o risco de quebrar e você ter que refazer o serviço. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos tentar passar a cola no meio, sem apertar, porque senão vai virar uma lambança, tá? Então, você passa a cola ali no meio. E agora que a gente aperta um pouquinho a cola. E vem aqui no meio. E coloca um pouco de cola. Sem pôr na lateral, pra não correr o risco de ficar um trabalho feio. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa. A gente vai posicionar aqui e vai apertar as pérolas. Sem apertar aqui, né? Tá pronto o nosso laço. Isso aqui não.
E nós iremos fazer o quê? Vamos recortar aqui. Antes de terminar, olha só, que legal. Já ficou todo posicionadinho, como eu disse que ele ia ficar reto, ele ficou retinho, olha, que legal. Agora, nós vamos cortar bem devagarzinho aqui, ó. E a hora que ficar pronto, eu volto, que eu vou fazer bem com calma. Recortei essa parte, agora o que eu vou fazer? Vou passar um isqueiro aqui. Só lembra o seguinte, de não ficar muito tempo com o isqueiro aceso aqui. Se você tiver feito da mesma forma que eu fiz, não vai ter perigo de você queimar nenhuma linha. E olha só, quando você estiver passando, passa esse fogo azul, tá? Se você passar a parte laranja, assim, você vai empretejar a sua peça. Acho que não vai pegar aqui, mas ela fica escurecida, não fica legal. Então, pra dar certo, tenta passar a parte azul. Porque essa parte azul, ela não vai deixar sua peça feia, combinado? Ficou assim o meu laço, perfeito dessa forma. Eu tenho certeza que se você fizer, você não vai se arrepender. Olha só, ele aberto como ficou. Lembrando que antes de você colar, se você quiser passar a cola aqui embaixo desse bico de pato, pra prender ele primeiro no feltro, antes de colocar o restante, né? De colocar essa parte aqui pra dentro e colar de lá. Você pode, mas eu não achei necessidade aqui, porque aqui fica tão justo, né? Ficou assim. Obrigada pela audiência, eu espero você pro nosso próximo trabalho.